João capítulo 4, a partir do verso 31. João 4, 31. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo quanto eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Pai, nós bendizemos ao Senhor pela sua palavra, e no nome de Jesus nós oramos para que o teu Espírito, Senhor, a ministre no nosso coração. Nós desejamos ouvir a tua voz, e no nome de Jesus, que tudo aquilo que se levante para nos impedir de ouvir a tua voz agora, que caia por terra no nome de Jesus. Que todo intento do maligno seja frustrado em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor, alcance o nosso coração e germine no nosso coração e dê o fruto para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor envie os seus anjos a esse lugar. Acampa, Senhor, os teus anjos aqui nesse lugar, no nome de Jesus. E que assim, Senhor, nós possamos estar tudo ouvidos à tua palavra. Nós oramos assim, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos: vocês dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eu, porém, vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O enredo dessa afirmação se dá em consequência do encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Diz a Escritura que Jesus, ele deixou a Judeia e ele foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante, meus amados irmãos, que a rota normal dos judeus circundava Samaria. Jesus, no entanto, pondo em prática Atos 1:8, quando a palavra diz que ele começa a pregar a palavra por Jerusalém, que ele passa pela Judeia e ele alcança Samaria e então os gentios, a Bíblia diz que Jesus, ele entra na cidade de Sicar, uma cidade samaritana. E diz a palavra do Senhor que o nosso Senhor Jesus Cristo, cansado da viagem, ele para e assenta-se junto ao poço de Jacó. Sabe, meus amados irmãos, é notável a humanidade de Jesus nesse texto.
É interessante que a palavra diz que ele está cansado. E por isso ele assenta-se junto ao poço. E é exatamente assim que muitos de nós nos sentimos na nossa humanidade. Nos sentimos cansados, nos sentimos sobrecarregados, nos sentimos impedidos de seguir adiante. E era exatamente assim que se encontrava o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu chamo a sua atenção é que nos diz a palavra que os olhos do nosso Senhor Jesus estavam erguidos, levantados. E por isso então ele pôde declarar aos seus discípulos: levantem os seus olhos e vejam. Levantem os seus olhos e enxerguem. E assim também devemos ser nós. Nós não podemos deixar que a nossa humanidade nos paralise. Nós não podemos permitir que o nosso cansaço, que é uma realidade, venha nos paralisar. Mas para que isso aconteça, os nossos olhos também precisam estar erguidos. Os nossos olhos também precisam estar levantados. E essa é uma verdade notável na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, com os seus olhos erguidos, com os seus olhos levantados, ele não se deixava levar pelos costumes da sua época e nem mesmo pelo cansaço da sua humanidade. Pelo contrário, a palavra nos mostra que Jesus ele se desassocia dos costumes da sua época, porque os seus olhos estavam erguidos. Eu quero então compartilhar a partir disso algumas verdades com você. A primeira delas é que Jesus fala com uma mulher. Diga comigo, diga: Jesus fala com uma mulher. Sabe, a princípio isso parece não ser nada de extraordinário para nós. Mas o que nós precisamos entender é que isso não era comum, que isso não era costume à época do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, que eram os religiosos da época, eles evitavam qualquer contato com mulheres que não fossem suas parentes. Mas a gente vai observar que o Senhor Jesus, ele não se deixa levar por um costume. Ele não se deixa levar por um uso da sua época, mas ele percebe alguém que tem uma alma sedenta, ele percebe alguém que precisa de um toque transformador na sua vida, e então ele dirige a palavra àquela mulher. Jesus ele teve um contato com uma mulher samaritana. E o contato de Jesus com essa mulher samaritana é para lhes transmitir verdades profundas de Deus que poderiam então mudar a realidade da sua vida. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo outra vez quebra um costume da sua época. Porque na opinião dos rabinos, que eram os mestres da época, todos os samaritanos, eles eram ritualmente impuros, ou seja, indignos. Não era digno alguém dirigir a palavra a um samaritano. Mas Jesus consegue perceber naquela mulher alguém que fora criada à imagem e semelhança do Senhor. E alguém que tinha necessidade profunda de conhecer o seu Criador. E Jesus, portanto, se dirige àquela mulher. E ele não a trata como uma indigna, mas ele a trata com misericórdia. Ele a trata com compaixão. E a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus, ele ensina aquela mulher. E mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele rompe com o costume da sua época. Porque os fariseus, eles opinaram que seria melhor queimar a Torá, queimar a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Então observe, nós estamos falando de alguém cansado na sua humanidade, e de alguém que está rodeado por usos e costumes que lhe impediam de compartilhar do amor de Deus com alguém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele rompe com todas essas coisas, e ele anuncia o verdadeiro amor de Deus àquela mulher. Você pode dizer amém? Jesus, ele declarou: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Sabe, com essa expressão nós percebemos alguém satisfeito em Deus.
Nós percebemos alguém que tem os seus olhos erguidos. E por isso então, Jesus ele abre um diálogo com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus olha para aquela mulher e consegue enxergar nela e perceber nela aquilo que ela não tinha e do que ele estava cheio. E portanto, meus amados irmãos, Jesus começa a conversar com aquela mulher. E diz a palavra do Senhor que então ele suscita uma curiosidade nela. Observe comigo o versículo 9 do capítulo 4. A palavra diz assim: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perceba que a atitude de Jesus desmonta aquela mulher. Ela sabe que, sendo Jesus judeu, ela era uma indigna diante dele. E sendo ela mulher, ainda mais ele poderia dirigir uma palavra a ela. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não somente dirige uma palavra àquela mulher, como também suscita algo no seu coração. E essa curiosidade provoca nela um interesse. O verso 10 diz assim: e Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Amém? Então perceba que uma curiosidade agora cede a um interesse mais profundo. E na medida em que o Senhor vai dialogando com aquela mulher chega a um momento crucial na sua vida, que é necessário para que a sua vida seja transformada e mudada. Aquela mulher, ela tem convicção de pecado. Observe comigo os versos 16 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: vai e chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aquela mulher agora, ela consegue olhar para dentro de si, e ela consegue então perceber a realidade de quem ela é. Quando nós começamos então a olhar para dentro de nós e perceber quem nós somos, as portas se abrem para que o Senhor Todo-Poderoso possa se revelar a nós. E foi exatamente isso que aconteceu diante daquela mulher. A Bíblia diz que o Senhor revela quem Ele é. Observe o verso 19. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Observe o verso 25 e 26, e a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Então percebamos, amados irmãos, que agora aquela mulher, ela tem uma compreensão clara de que o Messias está diante dela. Aquele que viria para nos libertar, para nos salvar, para transformar a nossa vida, e ela tem essa compreensão. Então, naquela mulher é criado agora o desejo de testemunhar. Os versos 28 e 29 diz assim: quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Agora eu quero chamar a sua atenção. Quem é a mulher samaritana? Quem é essa mulher que tem esse diálogo extraordinário com Jesus à beira do poço de Jacó? Meus amados irmãos, essa mulher, ela é uma anônima. Nós não sabemos muito ao seu respeito. E o que sabemos é que ela tem uma vida imoral. E não somente isso, evitando os olhos do julgamento da multidão,
Ela não pegava água pela manhã junto ao poço, como era costume do seu vilarejo. Mas ela prefere ir ao meio-dia, porque ela sabia que ela estaria só. Porque ela sabia que ela não seria julgada, porque ela sabia que ela não seria vista. Mas aquele que tem os seus olhos erguidos, aquele que tem os seus olhos levantados, aquele que tudo vê, via aquela mulher. E ele estava junto ao poço de Jacó. Meus amados irmãos, eventos significativos ocorrem com frequência em fontes e poços de água, o que representa aqui muitas vezes aquilo que nos é oferecido da parte de Deus para saciar as nossas almas sedentas. Contudo, somente olhos erguidos, somente olhos levantados aos céus, e que não se deixem enredar pela sua humanidade, que não se deixa enredar pelo seu cansaço e nem mesmo se compromete pelos costumes da sua época, é capaz de enxergar e é capaz de oferecer a água que tem o poder de saciar todo aquele que tem sede. Você pode dizer amém? A Bíblia nos diz que Jesus oferece àquela mulher água viva e transbordante. Eu queria que você pensasse comigo: o que é que eu e você temos oferecido àqueles que estão sedentos? O que nós temos oferecido àqueles que estão sedentos? Os nossos olhos, eles estão erguidos ao ponto de enxergá-los em meio à nossa humanidade? Ou será que nós estamos cansados demais e o nosso cansaço nos impede de ver aqueles que estão à beira do caminho? Será que nós conseguimos enxergar de fato aqueles que estão com a sua alma sedenta? Ou será que a confusão dos usos e dos costumes da nossa época também nos impede de vê-los para que então possamos saciá-los? Nós precisamos aprender algo aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina que nem mesmo a sua humanidade, que nem mesmo o seu cansaço, nem mesmo a sua fome, nem mesmo a sua sede o impede de enxergar aquele que precisava de um toque vivificador na sua alma. Amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele rompe com aquilo que é politicamente correto, com aquilo que era aceitável, para que aquela mulher, ela pudesse ter um toque de Deus na sua vida. Aquela mulher que era imoral, anônima, envergonhada pelo seu estilo de vida, Jesus lhe oferece a água da vida. Mas Jesus só pôde lhe oferecer a água da vida porque Ele a notou, porque Ele a enxergou, porque Ele a viu. E para que nós também possamos ver esses sedentos, nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos de fato enxergá-los. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, que ela bebe dessa água e a sua vida é transformada, amém? Diz então um texto, que nesse momento em que ela tem a compreensão de quem é Jesus, de que Ele é o Messias de Deus, e que ela experimenta daquela água que Ele disse: olha, se você beber da água que eu lhe der, essa água vai jorrar em você para a vida eterna, se tornar uma fonte para a vida. E quando ela então começa a tomar daquela água, ela começa então a nascer de novo, ela começa a ser saciada. Os discípulos do Senhor estão regressando da cidade. E diz a palavra do Senhor que eles encontram Jesus com aquela mulher à beira do poço. Eu quero chamar a sua atenção agora para os discípulos. Quem são os discípulos do Senhor? Eles são os seus aprendizes. Eles caminham com Jesus. Eles estão em todo o tempo com Jesus. E note, eles já haviam bebido dessa água.
Sabe, meus amados irmãos, Pedro já havia declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor já havia declarado: olha Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou essa verdade. E o mesmo Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida? Sabe, aqui nós aprendemos que é possível nós termos bebido da água da vida e ainda assim nós estarmos desfocados. E ainda assim nós estarmos presos àquilo que é natural, àquilo que é passageiro e àquilo que é efêmero. E talvez essa seja hoje a realidade da igreja do Senhor. Parece que os nossos olhos não se erguem como os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, os discípulos, eles estavam preocupados em dar algo para Jesus comer. Eles foram à cidade para comprar comida. E por que eles foram à cidade comprar comida? Porque o texto deixa claro para nós que Jesus estava com fome. Mas o que nós percebemos aqui é que os seus olhares são tão rasos, os seus olhares são tão baixos, que eles não notam a iminente colheita de almas na vila samaritana. Meus amados irmãos, às vezes, os cristãos, eu quero chamar bem a sua atenção para isso, eu e você, nós podemos estar tão envolvidos nas nossas atividades pessoais, ou mesmo no nosso serviço ao Senhor, que nós deixamos de notar a coisa mais importante. É isso que esse texto também nos ensina. Nós precisamos entender que avivamento e colheita não se resumem ao trabalho envolvido, que nós possamos oferecer ao Senhor, mas consiste em amar e reconhecer o amor com o qual Deus tem derramado sobre a vida das pessoas que dele necessitam. O amor que pode transformar as suas vidas. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a colheita espiritual, a colheita de vidas transformadas, ela não é determinada pelos juízos ou pelas conveniências humanas. Você já parou para notar que nós queremos compartilhar da palavra quando isso nos é conveniente? Nós queremos compartilhar da palavra quando isso nos é agradável, quando isso nos é favorável, quando todas as coisas estão alinhadas. Mas nós precisamos entender que a colheita de vidas, de almas, ela não é determinada pelas conveniências humanas. Observe, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome e era justo descansar. Mas ele é alguém que tem os seus olhos erguidos, os seus olhos levantados, e ele consegue enxergar alguém que está morrendo, que está perdido, que está condenada. E o seu cansaço, a sua fome, a sua sede, não lhe impedem de compartilhar do coração do Senhor com aquela mulher, amém? Meus irmãos, sempre haverá algo em nós dizendo: ainda não é o tempo. Sempre haverá algo em nós dizendo: ainda não é o momento. Sempre haverá algo em nós dizendo: olha, ainda não é a ocasião. Como os discípulos que declaravam: ainda há 4 meses até que venha a ceifa. E sempre que nós declararmos essas verdades, o Senhor Jesus insistentemente dirá: ergam os olhos, levantem os olhos, a colheita de almas está pronta, ela está madura, é o tempo da ceifa, é o tempo da colheita. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar. E observe, os discípulos olhavam para ele e diziam: mestre, come, porque tu tens fome, é preciso comer. E Jesus erguia os seus olhos e dizia: ei, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ah, meus amados irmãos, os discípulos então começam a retrucar: porventura veio alguém aqui e lhe deu de comer enquanto nós fomos até a cidade lhe comprar comida? Então que Jesus olha para ele e diz assim: olha, ei, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Perceba, a comida ou o sustento do nosso Senhor é a sua vida entregue totalmente à vontade do Pai. Você consegue compreender essa verdade na sua profundidade? O Verbo encarnado de Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declara que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vida só tem sentido em fazer a vontade do meu Pai. A comida de Cristo consiste em realizar, em consumar, em completar a obra do Pai. Quando nosso Senhor Jesus declara que a sua comida é fazer a vontade do Pai, Ele está dizendo: essa é a minha escolha, esse é o meu propósito, é para isso que eu me inclino, é para isso que eu fui chamado. E nisso consistia de fato o seu desejo, o seu prazer e a sua vida. Meus amados irmãos, quando Jesus diz, essa é a minha comida, entenda, Ele não está dizendo que Ele não tem fome. Ele não está dizendo que Ele não tem cansaço. Ele não está dizendo que Ele não tem outras coisas a fazer. Mas Ele está dizendo, o sentido da minha vida é fazer a vontade do meu Pai. E essa é uma hora oportuna para que nós possamos parar e pensar, qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Em que consiste a satisfação da minha alma? Em que alegra-se a minha vida? O Senhor Jesus está dizendo, olha, ainda que eu tenha fome, ainda que eu tenha sede, ainda que seja justo descansar, a alegria da minha alma consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus ergue os seus olhos e diz assim, o meu propósito vai além do que pode me satisfazer nesse plano. Nós precisamos tomar essa palavra para nós. Porque olha, ainda que o Senhor Jesus tenha tantas bênçãos para nós aqui, o propósito da nossa vida não se resume a essas bênçãos. Nós precisamos ir além. Essa expressão indica que a vontade de Jesus, aquilo que Ele desejava, aquilo que Ele preferia, era fazer a vontade do Pai. Então, qual é a minha e a sua vontade? Qual é o meu desejo? Qual é o teu desejo? O que é que eu prefiro fazer? O que é que eu escolho fazer? Em que consiste a minha comida e a tua comida? Em que consiste a satisfação da nossa vida? É interessante que Jesus ele também declara que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso é interessante. Porque parece que ele está dizendo a mesma coisa, mas na verdade são coisas diferentes e uma completa a outra. Realizar aqui é completar literalmente, significa consumar, consagrar, terminar, cumprir, tornar perfeita a obra do Pai. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo, olha, muitas vezes há um desejo no seu coração, muitas vezes há uma vontade no seu coração, mas se esse desejo não se consumar em uma obra plenamente realizada, de nada adiantará. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós ficamos só no campo dos nossos desejos? Nós queremos servir, nós queremos ir além, nós queremos compartilhar da palavra, nós queremos fazer um casa de paz, mas ficamos somente nisso. E o Senhor diz, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, os campos, eles já branquejam. Os campos, eles já estão prontos. Jesus falava dos samaritanos que vinham ao seu encontro para ouvir a mensagem de salvação. Jesus, ele tinha os seus olhos erguidos e por isso ele
podia ver além. Nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós precisamos erguer os nossos olhos. Quem tem os seus olhos erguidos vem além. Os discípulos têm os seus olhos em Jesus, à beira do poço. Sabe o que é interessante? Isso parece ser bom. Eles estão vendo Jesus. É interessante que eles estão servindo Jesus. E isso também parece ser bom. Mestre, come. Nós temos uma comida para você. Mas o texto nos ensina que os seus olhos são rasos, a sua visão ela é limitada. Então, enquanto eles estão enxergando Jesus à beira do poço, enquanto eles estão querendo servir a Jesus à beira do poço, Jesus está lhes declarando: ergam os olhos, levantem os olhos. Será que vocês não conseguem ver? Será que vocês não conseguem vislumbrar? Os campos já estão brancos, eles estão vindo. É tempo de ceifar. Vejam, enxerguem. Queridos, será que nós podemos enxergar? Será que nós podemos contemplar as milhares de vidas que estão precisando que eu e você possamos vencer a nossa humanidade, vencer o nosso cansaço, as nossas tristezas, os nossos desânimos, os nossos dissabores, a nossa fome, a nossa sede, e enxergarmos famílias que precisam ser transformadas e beber da água da vida? É isso que o Senhor Jesus está ensinando para nós. Mas é interessante que às vezes nós achamos que a nossa vida se resume a um ministério. Se nós estamos no ministério, seja ele qual for, não, eu estou enxergando Jesus, eu estou, servindo a Jesus, e Jesus está dizendo assim para nós: levanta os olhos. Há algo mais importante. Não é que isso não seja importante, querido. Não é que alimentar Jesus naquela ocasião não fosse importante, mas Jesus estava dizendo: olha, há algo mais importante. E nós precisamos de fato enxergar. Será que nós conseguimos levantar os nossos olhos e ver os campos brancos? Será que nós conseguimos levantar os nossos olhos e ver famílias inteiras preparadas para serem colhidas para a glória de Deus? Levantai os vossos olhos, disse o Senhor, é tempo de ceifar. O nosso Senhor, Ele declarou no verso 36, Ele disse assim: olha, um é o semeador. Isso indica o próprio Cristo que semeia a sua vida na morte. Abra sua Bíblia aí em João 12, verso 24. João 12, 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você pode dizer amém? Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito de si mesmo e traz também uma mensagem para cada um de nós. Ele está dizendo: olha, se você não morrer para você mesmo, se você não morrer para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade, para as aspirações da sua alma, você não poderá promover o meu reino. Ainda que nós tenhamos prazer nessa vida, queridos, nós precisamos morrer para muitos desses prazeres, para que a vida que há em nós, ela se manifeste na vida daqueles que estão sedentos, amém? Pastor, isso significa dizer que eu não posso mais desfrutar das coisas boas que essa vida me oferece? Não se trata disso. Mas se trata de fato entender que nós precisamos priorizar aqueles que precisam de Cristo. Nós devemos sim desfrutar de tudo que o Senhor
providenciou para nós na cruz, de todas as maravilhas desse mundo. Mas nós não podemos nos deixar deter pela nossa humanidade. Nós não podemos nos deixar deter pelos usos e costumes da nossa época. Queridos, Jesus abriu mão junto ao poço de Jacó, daquela comida que saciaria a sua fome, para que naquela mulher uma fonte para a vida eterna pudesse então jorrar do seu interior. Sabe, e nós, o que é que nós precisamos abrir mão? O que é que nós precisamos lançar fora? Para que então essa glória de Deus, ela possa tocar vidas e ela possa alcançar vidas, para que, como essa mulher samaritana, muitos possam nascer de novo. Jesus, ele ainda disse assim, olha, é verdadeiro o ditado, um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, e outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. João 4, 37 e 38. O que Jesus está declarando aqui, olha, os patriarcas e os profetas prepararam o solo, e ele está declarando que ele mesmo semeia as boas novas do evangelho entre os samaritanos, e agora os discípulos são chamados a ceifar. É o tempo da colheita, é o tempo da ceifa, é o meu tempo e o seu tempo, amém? Meus amados irmãos, nós não podemos simplesmente achar que virá o tempo. Esse é o tempo, as famílias estão sedentas, vidas precisam ser tocadas pelo poder e pela glória de Deus. E é através da minha vida e da sua vida que a glória de Deus se manifestará, amém? Então era isso que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos: ei, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ergam os olhos, levantem os olhos, contemplem, eles estão vindo. Existem muitos que precisam ser enxergados por nós, que precisam ser notados por nós. E é interessante que a Bíblia diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Diga amém. E como foi que isso aconteceu? Primeiro, diga comigo, pelo testemunho da mulher samaritana. Isso está em João 4, 39. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele, diga: o teu testemunho é importante. Meus amados irmãos, muitos podem vir a crer através do teu testemunho. O teu testemunho, ele não somente é importante, como ele também é necessário. O Senhor Jesus Cristo disse: ei, vocês serão minhas testemunhas. Nós precisamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós precisamos anunciar, como diz a sua palavra, a tempo e fora de tempo, o Senhor. Então, o nosso testemunho, ele é importante. E foi assim que muitos samaritanos creram em Jesus, pelo testemunho de uma mulher. E eu quero chamar a sua atenção para quem é essa mulher. Porque perceba, querido, que ali se dá um diálogo entre Jesus e uma mulher, como nós falamos, que nós não sabemos quem é, que a Bíblia não menciona o seu nome, que a Bíblia nem dá muita importância para isso, somente revela para nós que ela é uma mulher imoral, uma mulher de muitos homens, uma mulher que tem vergonha da própria vida que vive, e por isso ela vai ao poço, como diz a palavra do Senhor, ao meio-dia, para que não pudesse ser vista, para que não pudesse ser notada. Mas quando ela lá chega, o Senhor a vê, e o Senhor a toca de uma forma como ela nunca havia experimentado um toque de Deus. E ela sai dali, ela deixa o seu cântaro. Você consegue entender isso? O que é que aquela mulher vai fazer no poço, querida? Ela vai buscar água. Mas quando ela encontra a água da vida, ela deixa o seu cântaro e diz: olha, não é dessa água que eu preciso, a água que eu preciso agora jorra dentro de mim. E então ela volta para a sua cidade e diz: ei, vocês precisam ver aquele que eu vi. Eu encontrei alguém que tem dito tudo ao meu respeito. Não será ele o Cristo? Não será ele o Messias? Aquela mulher testemunha. Irmão, responda para você mesmo: você tem testemunhado?
Você tem falado de Cristo? Você tem anunciado o que Cristo fez na sua vida? Ou talvez você seja um crente 007, James Bond, ninguém sabe, um crente secreto. Nós precisamos testemunhar do Senhor, amém? Nós precisamos nos posicionar. A glória de Deus tem que ser vista em nós. A glória de Deus, ela tem que, fluir das nossas vidas e alcançar as vidas. Então essa foi um primeiro momento onde os samaritanos creram em Jesus. Em segundo, declare comigo, diga, creram pela própria experiência. Em João 4,42, a Bíblia vai dizer que os samaritanos olham para aquela mulher e dizem: ei, agora não é mais por aquilo que você tem nos falado, mas nós temos a nossa própria experiência com Ele. Nós ouvimos acerca dEle mesmo, nós vimos Jesus. Então entenda, a experiência ela é necessária, mas a experiência ela é precedida por um testemunho. Alguém precisa testemunhar, alguém precisa falar de Cristo. E é o testemunho da mulher samaritana que leva os samaritanos de Sicar a ter a sua própria experiência com Jesus. É como disse o apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, como pois invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? Meus amados irmãos, nós precisamos entender algo. É maravilhoso que eles venham, e pode acontecer que um ou outro venha para essa casa e entregue sua vida para Jesus. Mas o nosso trabalho não é esperar que eles venham, nós precisamos ir. Amém? É isso que o Senhor nos ensinou. Ele nos disse: ei, fiquem esperando até que eles venham e ensine a Ele tudo que eu tenho ensinado para vocês. Ele disse: agora vocês vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Amém? Nós precisamos entrar nos lares e anunciar que a vida em Jesus, para que então eles possam ter a sua própria experiência, para que então eles possam dizer assim: olha, já não é mais pelo que você fala, já não é mais por aquilo que você ensina, mas eu conheci Jesus, eu tenho a minha comunhão com Ele, eu tenho a minha própria experiência com Ele. Por isso Jesus estava dizendo: ergam os olhos e vejam. Levantem os olhos e vejam, testemunhem, preguem. E por fim, é preciso permanecer em Cristo. Diga amém. Agora saiba, só é possível permanecer na presença de Jesus quando nós o conhecemos. E só é possível conhecer Jesus quando Ele nos é apresentado. Quando alguém testemunha dele a nós. Ele só é apresentado quando há um testemunho. E ele só é testemunhado quando nós erguemos os nossos olhos. E quando nós conseguimos ver que os campos estão brancos. Por isso, a palavra do Senhor para a sua igreja hoje é: levantem os olhos e vejam. Diga amém. Irmãos, entendamos. Nós não podemos sair daqui hoje por essa porta e esperar que o próximo domingo chegue. Nós não podemos sair daqui hoje por essa porta e esperar que chegue a próxima quarta-feira. O Senhor está dizendo para a sua igreja: levantem os olhos. As famílias já estão preparadas, amém? Elas já estão prontas. E se você chega testemunhando no poder do Espírito Santo, eles vão conhecer Jesus. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. É tempo de erguer os olhos, é tempo de ver que os campos estão prontos, estão brancos para a ceifa. Então nisso, meus amados irmãos, consiste o chamado da igreja do Senhor. O Senhor declara para a sua igreja: levante os olhos, é tempo de erguer os olhos, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.
Vamos adorar o Senhor. E depois eu quero orar por você e também por mim, para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos olhos sejam levantados, para que nós possamos testemunhar do Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida sinto fluir teu rio de vida Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transportei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas,
fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Aquela mulher à beira do poço, de uma mulher anônima e imoral, ela se tornou uma das maiores missionárias das Escrituras Sagradas. Ela teve a sua vida transformada e toda uma cidade foi transformada a partir da sua vida. Aquele que bebe da água que Jesus tem para dar, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Em nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio que ainda não bebeu dessa água, se há alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a sua vida pode ser mudada hoje, pode ser transformada hoje, se você se render a Ele. E eu pergunto no nome de Jesus, há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver? Levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Qualquer pessoa em qualquer lugar. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Mas eu também quero orar por você, igreja do Senhor. É tempo de levantar os olhos. É tempo de erguer os olhos. É tempo de comer a comida que o Senhor tem para comer. E a comida do Senhor consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E a nossa comida não pode ser diferente. A nossa satisfação precisa estar no Senhor. O desejo da nossa alma, o propósito da nossa vida precisa estar no Senhor. E esse é o chamado do Senhor para a vida da sua igreja hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos atender a tua voz quando diz: ergam os olhos, levantem os olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos olhos espirituais para que nós possamos ver uma grande multidão, Senhor, que virá a essa casa remida, rendida aos teus pés, salva pelo poder que há no nome de Jesus, com todos os grilhões da sua vida quebrados, plenamente salvas em Deus. Mas para isso nós entendemos que nós precisamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós queremos nessa hora nos colocar diante do Senhor e nos arrependermos. Porque muitas vezes a nossa visão, ela é rasa, ela é limitada, ela é baixa. Nós não conseguimos contemplar coisas maiores e melhores. E temos nos satisfeito em nós mesmos, na nossa pessoalidade, no nosso próprio serviço. Mas hoje nós queremos abrir mão disso, Senhor. Senhor, nos faça ver nessa hora. Senhor, concede-nos no nome de Jesus a visão do Senhor. Nós queremos ver, nos faça enxergar em nome de Jesus. Nos faça ver, porque nós queremos ir além. Nós queremos nessa hora, Pai, no nome de Jesus, nos desprendermos da nossa humanidade. Nós queremos nos desprender, Senhor, do nosso próprio cansaço. Nós queremos nos desprender do nosso próprio trabalho. Nós queremos nos desprender, Senhor Deus, mesmo da própria alegria e satisfação meramente terrena, porque existem coisas maiores e melhores. Nós queremos a alegria do céu no nosso coração, e a alegria do céu é quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Nós queremos sentir, Senhor, a festa do céu, a alegria do céu dentro de nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos faça desprender da nossa própria humanidade. Nós queremos ir além. Em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama, Senhor, do teu poder sobre nós. Derrama, Senhor, da tua unção sobre nós. Encha-nos em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz: quando vocês forem cheios,
Quando o meu espírito cair sobre vocês, vocês não vão se contentar com um mover, vocês não vão se contentar com um momento de culto, mas vocês vão sair, vocês vão além, e vocês vão testemunhar do poder do meu espírito, e vidas serão transformadas. É isso que nós queremos, Senhor. Nós não queremos uma hora de satisfação, mas nós queremos uma vida plena no Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e caia sobre nós, encha-nos em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Flua, flua Espírito Santo de Deus, flua, flua, flua. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sim, Senhor, flua no meio da tua igreja. Flua, Senhor, através de nós. Porque a tua palavra diz que por onde o rio de vida do Senhor, as suas águas passarem, ela levará a vida do próprio Deus. E que através de nós, esse rio de vida toque muitas vidas, e muitas vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Famílias sejam transformadas, e que sejam como ribeiros plantados, como plantas plantadas a ribeiros de águas, em nome de Jesus. Nós oramos por isso, Senhor, e que teu amor, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo pare sobre nós e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.